Centro Universitário Univag. Empreendedorismo reinando aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Mais um dia onde teremos um faleiro que muito te interessa, sempre com a presença do nosso anfitrião, professor Flávio Fogel. Quase portas em automático, mas antes de viajar, ele veio aqui para participar de mais um empreendedorismo, trazendo hoje em pauta o curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica do Univag. Mas é ele que vai apresentar o nosso convidado especial, o professor Flávio Fogel. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Marcela. Boa tarde, João Edson, boa tarde, Washington, Anderson, a todos da CBN. Boa tarde aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. E trouxe aqui para nós falarmos hoje de duas das engenharias que são as mais clássicas, as que nós chamamos das engenharias nobres, né? Professor doutor Leandro Lutkemeier, que é coordenador da Engenharia Civil e da Engenharia Elétrica no Univag. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pessoal, boa tarde a todos aqui da edição, boa tarde ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e estou com uma perspectiva muito positiva da nossa conversa hoje. Vamos começar pelo sobrenome, Lutkemeier. Lutkemeier. Tem um alemão no meio, mas tem uma outra descendência aí, qual Não, que é? alemão. Só alemão puro? Qual é a pronúncia correta, doutor? Lutkemeier. Nossa, vou nem me atrever esse faleiro aqui. Bonita pronúncia, né? Obrigado. O alemão eu dou alguns chutinhos. Na Alemanha, Na Alemanha esse nome, mas 5 euros você toma uma dose de uísque em qualquer bar. O engraçado é que a família, quando a gente é mais novo, mais próximo, interage mais com a família fazia questão de ensinar a gente e tal. Sim. Então, lá atrás a gente conseguia conversar, mas com o tempo a gente vai deixando de lado, esquece, e aí vai pro inglês. Então acabou ficando para trás a língua materna. Aqui tem uma pergunta, você é alemão do Rio Grande do Sul ou alemão de Santa Catarina? Paraná. Do Paraná? Meu pai é gaúcho, minha mãe de Santa Catarina, eu nasci no Paraná. Foi subindo. Então eu vou usar um termo, alemão de um gaúcho cansado. Isso. É esse o termo? É esse o termo. Quem que veio do complexo. Paraná. Não, são os termos que tem pelo Brasil. Como eu já andei em todos os estados, eu aprendi isso, né? Assim como não existe goiano, né? O Júlio César fica bravo comigo. Júlio César tá mandando mensagem aqui. Não deixa o Júlio César nervoso. Pois é, dizem que o goiano é um mineiro cansado. Que saiu para chegar para Mato Grosso, ficou parado ali. Parou. Já ouvi essa. E o Paraná também, as pessoas falam muito disso do Paraná, principalmente aos gaúchos, que ficaram no sul e oeste paranaense. Mas, Leandro, seja bem-vindo. Vamos falar então sobre essas áreas, né, que são importantes, cheias de oportunidades, são clássicas, né? Por favor, fique à vontade para começar a desenhar o que essas duas áreas, o que significa isso. Inclusive, acho que a engenharia é interessante falar a civil até da questão da origem, né, como que ela se dá, tá? Porque ela tem uma origem muito bonita na história. Sim, são clássicas mesmo, né? A engenharia, inclusive, a gente tem lá no curso as práticas clássicas, né? Porque vem aí, remonta de muitos séculos. E, em teoria, pouca coisa mudou. Muita coisa está começando a mudar agora. A gente tem muita inovação na área recentemente, tanto da engenharia civil quanto da engenharia elétrica, né? Então, a gente vem trabalhando nessas implementações, né, para deixar as obras mais eficientes, para deixar as obras com uma produtividade maior. A gente se preocupa muito em reduzir custo, ganhar tempo, né? Hoje, querendo ou não, a tecnologia está aí, a gente precisa tentar atender o máximo que a gente consegue nesses quesitos, né? Para tentar sair um pouco ali do clássico, né? Tijolos e concreto, né? Tentar sair do clássico mesmo e tentar atender aí grandes demandas, grandes indústrias, formar os profissionais para isso. A engenharia civil é considerada uma das profissões pétreas, né? Isso, da época do exatamente. Império, que vem junto com o direito. Né? Foi a primeira das engenharias, engenharia civil. Agora vou brincar com vocês sobre engenharia elétrica. Quem faz engenharia elétrica é o quê?
Eletricista não é, né? Porque senão ele estava dando Então, choque. Não, mas é o contrário. É o Se você contrário? falar engenheiro elétrico para um engenheiro é o que dá choque. eletricista, ele fala, eu não dou choque. Não dá choque. Isso. É uma- engenheiro eletricista. É Os engenheiro engenheiros eletricista. eletricistas, eles reclamam mesmo, se você falar engenheiro elétrico. É que você segue a pronúncia, né? Você entra no automático do Sim. nome da É profissão, igual você é engenheiro elétrico. pior não. que chamar quem anda de Harley de motoqueiro. É. Então, é motociclista, né? Então, tem essa brincadeira ali no ramo profissional. Sim. E são duas profissões, né, Leandro, que são bastante interessantes para o mundo que a gente vive hoje, de inovação, desenvolvimento. É o engenheiro que faz isso, o engenheiro que melhora processos, é o engenheiro, no caso da engenharia civil, desenvolvimento impõe o quê? Obra, crescimento, é o engenheiro civil que está lá. E o engenheiro eletricista está envolvido em tudo hoje que diz de inovação tecnológica, né? Sim, hoje nós temos, na engenharia elétrica especificamente, né, como você puxou o gancho, nós temos muita demanda. Assim, eu vou só contextualizar rapidinho. A gente tem uma demanda crescente por energia. Energia aí, tanto de qualquer origem, né? Seja eólica, seja do petróleo, hidrelétrica, enfim, a gente tem uma demanda crescente por energia. Energia é uma preocupação, não de agora, cada vez vai ser maior para o futuro, né? E, inclusive, por conta disso, a gente teve essa febre aí de instalar painéis fotovoltaicos, né? Assim por diante. Então, a energia é sim uma preocupação. Então, deixar os sistemas cada vez mais eficientes, seja na indústria, seja no comércio, é uma demanda realmente crescente. Então, a gente está com o setor vem passando por um aquecimento de pleno emprego, recentemente por causa dessa constante demanda por energia. Então, as indústrias cada vez querem ser mais eficientes, né, aumentar a eficácia dos processos, e aí a engenharia elétrica vem contribuindo, né, nesse quesito, formar profissionais que consigam atender essas demandas aí de mercado. E hoje, na engenharia elétrica, tem uma coisa que é interessante, que a gente fala, quando fala das fontes, vamos usar essa palavra mais popular, das fontes de energia, né, dos energéticos. Você tem energia eólica, fotovoltaica, hidrelétrica, mas talvez ali o que nós temos hoje mais a trabalhar para gerar energia é a eficiência energética. Ou seja, ao economizar, usar melhor a energia gerada, você tem mais energia para todo o sistema. E aí eu perpasso além do uso de materiais mais eficientes, né? Eu não tô, então, quando a gente fala disso, a gente não está falando só de um uso de um material que é mais eficiente. Por exemplo, um vidro que atua como isolante térmico, de uma iluminação solar e assim por diante. Estou falando de sistemas mesmo que conseguem prever, né, um consumo de energia cada vez menor em relação ao trabalho que executa, né? Uma preocupação constante. Agora, Leandro, para os nossos ouvintes entenderem melhor essas duas profissões, essas duas engenharias, queria que você apresentasse primeiro engenharia civil e depois eu vou pedir para você falar da engenharia elétrica. Tá. Quando a gente pensa na engenharia Fala civil... do curso para a Sim. gente, o que ele vê, as áreas. Quando a gente pensa nas engenharias de uma forma geral, é até engraçado, né? As possibilidades de atuação profissional são muito amplas. Os segmentos que a gente tem para o profissional atuar são muito amplos. Então, é mais fácil eu lembrar das disciplinas que a gente atende no curso para falar do que a gente pode atuar do que meramente as áreas, né? Então, na civil, por exemplo, a gente tem execução de projetos, grandes obras, geotecnia, fundações, qualidade, orçamento e assim por diante, né? A gente tem uma gama aí de possibilidades. Isso impacta tanto, como eu acabei de citar, né? A gente está em pleno emprego, são áreas que eu sempre estou precisando de profissionais, cada vez profissionais mais qualificados. Só para fazer um rápido exemplo disso, que a gente entende facinho, por exemplo, no agro. Se eu tenho colheitadeiras cada vez mais eficientes, cada vez mais complexas, e eu preciso treinar um profissional para isso também, né? Da mesma forma está acontecendo nas engenharias. Então, é normal, por exemplo, no curso, a gente usar desses experimentos, dessas práticas, né, para formar o aluno para isso. Vou dar um exemplo rapidinho.
que é a questão da realidade aumentada, né? Então, hoje o aluno aprende lá no curso a criar projetos estruturais, hidrossanitários, elétricos, aprende ali a criar os projetos e usa a realidade aumentada para ir lá vender para o cliente, para mostrar se o cliente está satisfeito, visando ali tentar diminuir o refazimento, né? Então, em relação à engenharia civil, por exemplo, a gente tem esses exemplos. Na elétrica, ela é voltada um pouco mais para automação industrial, eficiência energética, assim por diante, né? Então, a gente também tem microcontroladores na área, enfim, a gente procura atender bem o que o mercado procura. Eu também vou dar um exemplo para ficar fácil de a gente visualizar. Quando a gente fala, por exemplo, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, né, a GTD, eu estou falando ali de um sistemas de desligamento, ligamento de rede, transformador, assim por diante. Então, nós temos um complexo de laboratório de engenharia enorme que atende essas necessidades, né, do mercado. E aí, por exemplo, no GTD, né, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a gente montou lá mini postes, né? Então pegou uns postes lá, montou com transformadores para os alunos poderem realmente aprender na prática como que funciona isso no mercado de trabalho. O que eu acho que é interessante também, porque assim, ó, a cidade, né? Vamos falar de cidade. Cidade é o nosso local de cotidiano, de vida. Hoje, quando se fala em cidade, em planejamento e gestão de cidade, nós estamos falando o quê? Em cidades inteligentes e sustentáveis. O engenheiro civil hoje tem que trabalhar a questão da sustentabilidade. A gente trabalha muito isso no Univag, né? Porque as obras precisam ter esse viés de sustentabilidade para promover qualidade de vida, promover o uso racional de recursos. E a questão da cidade inteligente, que o engenheiro na automação, o engenheiro eletricista, olha aí eu errando, na automação entra de uma forma muito intensa, né? E precisam, esses dois engenheiros acabam numa cidade tendo que se conversar em algum momento, né? Na atuação profissional. Inclusive, a gente consegue permear essas duas engenharias, fazendo os alunos trabalharem em projetos, né? Juntos ali. Como que eu vou deixar um projeto mais eficiente? Como que eu consigo fazer uma obra ser mais econômica? Como que eu consigo melhor fazer um projeto elétrico mais eficientemente energético, né, assim por diante. Então a gente no curso mesmo, acaba conseguindo misturar essas duas engenharias para a gente ter aí um profissional que saiba transitar, não só entre as duas engenharias, né, a gente entra também com arquitetura, que o curso é vizinho, né, então assim, a gente acaba fazendo esses profissionais, esses acadêmicos entrarem ali numa sinergia para a gente ter um produto cada vez melhor. Nós estamos falando aqui de inovação, estamos falando de demandas. Eu queria que nós devemos ter muita gente ouvindo nesse momento e pensando a possibilidade de fazer a engenharia. Eu queria que você falasse um pouco dessas novas demandas, como que atender as novas demandas, a questão da sustentabilidade, como que a universidade e esses cursos conseguem chegar a isso. Pela conversa que nós estamos tendo aqui, dentro das chamadas áreas clássicas do ensino, é uma das que sofreu maior impacto justamente por esses fatores, né? Avanço da tecnologia e necessidade de sustentabilidade. E com a IA entrando ainda, né? Exatamente. Nem entrou de forma, mas vai mudar, né? De forma Queria que você falasse um pouquinho dessas condições. Legal. Um tema interessante para a gente tratar. Se a gente... o mercado... Vou dar um exemplo. Se uma empresa, por exemplo, quer fazer uma expansão, tem uma nova área que ela quer atuar, seja no comércio, seja interna, né? Ela precisa chamar os engenheiros ali responsáveis para conseguir ampliar, para conseguir lançar, né? Se lançar mais no mercado, por exemplo. Então, são áreas que raramente passam por desafios de empregabilidade. Quando estou falando de empregabilidade profissional mesmo, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, sempre tem emprego, escolhe emprego. E por causa disso a gente acaba inflacionando, né? Inflacionando o que cada profissional ganha. E isso acaba, querendo ou não, né? O mercado sempre aquecido nos afeta internamente, como academia. Eu vou citar um exemplo. Todos os dias eu recebo algumas vagas de estágio, tanto para engenheiro civil quanto para engenharia elétrica, algumas vagas de estágios que a gente não consegue atender. Hoje, do segundo semestre, ou seja, o aluno acabou de começar a permear nas áreas, ele já está conseguindo estágio.
E são estágios remunerados. Eu estou falando aí de 6 horas diárias de atuação para R$ 1.500, R$ 2.000 de bolsa. Né? Então, quando eu fiz faculdade, lá atrás, eu estagiava de graça para poder aprender, para poder buscar melhoria, né, uma experiência profissional. Hoje não, hoje inverteu isso. As empresas estão pagando cada vez mais para conseguir estagiários. Até vou fazer uma brincadeira aqui. Esses dias a própria instituição, eu digo assim, esse ano, né, a própria instituição precisava de um estagiário lá, da engenharia civil, e eu não consegui atender. Tá porque todo mundo todos empregado. os cursos, todos os alunos do curso estão estagiando, né? Então a gente enfrenta esse desafio. Então, quando a gente fala de áreas de atuação, né, eu já citei algumas, a gente tem essa realidade de o mercado está sempre aquecido, eu tenho ali sempre excelentes oportunidades. É óbvio que o profissional ele pode lançar vantagem disso. Como assim? Eu tenho, por exemplo, alunos que estagiam numa empresa, estagiam em outra, estagiam em outra, para ir ganhando experiência em áreas diferentes, para conseguir... E tem uma coisa, Leandro, se me permite uma parte, que eu acho que é bem relevante, que é assim, ó, olha o mundo, João. O mundo, quando a gente vê os países envolvidos, as profissões que são mais demandadas, mais concorridas, isso infelizmente não acontece no Brasil, são as engenharias. São as profissões ligadas ao que eles chamam de STEAM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Bom, no Brasil, a gente ainda não vê essa demanda da engenharia, mas... Se eu fosse olhar assim, olha, que profissão é muito promissora, para o nível de desenvolvimento que se pensa para o país, para o que se pensa de necessidade com a inovação tecnológica, com certeza são as engenharias, né? Eu estava vendo uma reportagem, a engenharia mais concorrida do Brasil é no ITA, engenharia lá, aeroespacial no ITA. É uma vaga para cada... É 100 candidatos por vaga. Na Índia, o instituto que equivale ao ITA são 1.500 candidatos por vaga. Então, assim, você tem os processos seletivos acontecendo em ginásios assim, lotados, né? Então, é uma profissão que no mundo que tem consciência que a questão do desenvolvimento, da inovação tecnológica passa pela profissão do engenheiro, né? Dá valor a isso. No país... infelizmente, né, a gente não vê isso, mas é uma profissão muito promissora, né? Aqui o aluno, para escolher a profissão, antes de saber o que eu vou realizar, o que é legal, o que tem afinidade, ele quer saber se vai ter matemática ou não. Exato. Cara, pergunta errada para construir seu futuro, né? Se você tem que aprender matemática para ter uma profissão que você acha legal, vai aprender matemática, né? Enfrenta o desafio, transpõe e vai ser feliz. Queria fazer um adendo rapidinho. Os alunos entram, né, como calouros lá no curso e realmente tem um pouquinho dessa resistência com matemática. Não todos, mas alguns têm. E aí a gente tem uma metodologia de ensino diferenciada, né, baseada em habilidades e competências, mas só para exemplificar. O aluno lá do primeiro semestre, que está entrando como calouro na engenharia, começa a aprender lá noções básicas de matemática, né, faz uma espécie de nivelamento, trigonometria, aritmética e assim por diante. E aí o professor lança de metodologia ativa para fazer esse aluno, esse conteúdo que ele precisa, ser divertido e absorver isso aí para o futuro, né? Não precisa que ele decore, precisa que ele aprenda. Então, a gente, por exemplo, lança a mão lá da matemática para ele construir ao longo da disciplina, no último dia de aula, ele apresenta um teodolito. O que é isso? É um aparelho que ele vai montar com material reciclado, usando transferidores, fazendo cálculos no caderno, né? Faz em grupo isso. E aí monta lá um aparato que no último dia de aula o professor pega essa turma, leva para o campus e sai calculando pé direito de estrutura, sai calculando altura de caixa d'água, mas não vai medir com trena. Vai usar a matemática para definir. Então ele usa ali do instrumento, do litro, que é num tripé, ele acaba montando o aparato ali para ter algumas dimensões e faz o cálculo e acerta, procura definir, né, a altura e comprimento das coisas. Vou dar só para exemplificar, a caixa d'água lá da instituição, os alunos geralmente erram em até 5 centímetros. Então imagina uma caixa d'água de 30 metros, errar a altura dela em 5 centímetros. É muito preciso para
para um aluno de primeiro semestre de engenharia. Primeiro semestre, né? É. Sim. Professor Leandro, professor Flávio, nós não queremos interromper a explicação de vocês, por isso a gente vai fazer uma pausa tradicional. O repórter CBN chega a cada meia hora trazendo os destaques do dia. Eu aproveito para me despedir de você, tenho um compromisso e hoje ainda tenho meu companheiro na bancada antes das férias. Então, o professor segue com o Univag aqui com a nossa pauta. Amanhã eu te espero às 14 horas. Não sem antes reforçar aqui ao professor ao vivo mais uma vez. Um dos presentes desse ano foi a sua companhia, sua amizade, os conhecimentos. Então, o nosso compromisso está renovado para 2025. Professor, obrigada por tudo e por tanto e bom descanso. Merecidíssimo ao senhor. Eu que agradeço, Marcela. A recíproca é extremamente verdadeira. Prazer trabalhar com você. Foi um ano fantástico aqui, né? E dia 6 de 2005, estaremos de volta aqui, reforçando essa parceria com você e nosso ouvinte, que é tão importante em relação a isso. Que assim seja. Daqui a pouco segue o programa e é claro que eu te espero amanhã. Washington Guimarães, pode chamar o repórter CBN. Estamos com o Estúdio CBN agora às 15 horas e 37 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia de empreendedorismo. Estamos aqui com o professor Leandro, professor Flávio, estamos falando da engenharia civil, engenharia elétrica. Antes de estar conversando aqui sobre estúdio, essas duas áreas, somado à arquitetura, está nesse estúdio aqui, que esse ano, né, foi remodelado aqui. A engenharia civil trabalhou aqui, a arquitetura, mas a engenharia elétrica é para fazer tudo isso aqui funcionar. As né? automações, tudo que tem aqui, ó. O nosso menino Anderson é a ponta ali da engenharia elétrica, ele para mexer nos botões ali, o engenheiro teve que organizar tem todos muita automação tem muito ali. Trabalho aqui. Leandro, uma das coisas que fica na cabeça das pessoas, né? E a gente tem muito essa questão. Eu vou formar engenharia elétrica, eu gasto engenharia elétrica ou engenharia civil, gasto quantos anos e depois de formado, qual é o meu salário? Qual que é o ganho disso? Legal, você já falou do estagiário. Sim. Vamos falar agora da vida da sim, pessoa, como legal. fica daí para frente. Hoje o curso são 5 anos, né? Muita aula prática, aula de campo, visita técnica, oportunidades aí de desenvolver habilidades técnicas e soft skills, enfim. São 5 anos de curso. A gente tem o curso na modalidade presencial, ao vivo e digital. Sobre o pós, né? Depois que eu formo, como é que eu vou atuar? Então, os profissionais que a gente forma, eles são muito preparados. A gente tem aí uma questão de desenvolver o profissional para ele conseguir atender vários nichos de mercado, né? Então, quando a gente fala de uma média salarial do profissional, engenheiro civil ou engenheiro eletricista, a gente está falando aí de 8 a 10 salários mínimos pós-formado, né? É óbvio que quanto mais você investe na carreira, um profissional que se preocupa, né, em atender ali, se cada vez se renovar mais, enfim, a gente acaba tendo exemplos de profissionais que dobram, triplicam Nós estamos falando de piso valores. aí, de inicial de 9 a 12 mil reais. Isso. 12, 13 mil reais. Isso bom mesmo. salário, né? Para início, Sim, recém-formado. sim. É um bom salário. Além da parte autônoma, né? Geralmente esses profissionais, eles acabam entrando numa empresa e desenvolvem projetos, Sim. né? Um grande mote aí de atuação é desenvolvimento de projetos. Então, eles acabam desenvolvendo projetos aí, é mais um recurso que entra. Sim. E até pelo gancho, para todo o trabalho que o Univag faz na promoção do empreendedorismo, nós temos vários estudantes que vão por esse caminho, né, Leandro? Viram consultores, montam suas empresas, viram construtores. O normal, eu vou falar do que é normal, né? O normal no curso o estudante lá entra como estagiário, aí é contratado, vira engenheiro, vira gestor, né? E só aumenta ali as oportunidades. Então, ou vai para o empreendedorismo, ou até, a gente tem muitos casos, por exemplo, dos engenheiros serem convidados para virar sócio de empresa. Sim. Como assim? A gente vamos fazer o reverso, né? Por que um dono de uma empresa ofereceria para um engenheiro uma parcela da empresa dele como sócio? É porque ele quer reter o talento, né? Porque se ele não achar alguma forma de, não só por financeiro, reter um talento, ele perde esse profissional por mercado, né? O engenheiro pode, obviamente, procurar oportunidades melhores, né? Sim. Então, a retenção de talento chega até aí. A gente tem muitos casos de engenheiros
que viraram sócios das empresas que atuavam. E isso assim, não é que eu ouvi falar, é caso de egresso nosso que a gente sabe. Vem dar palestra pra efetivo, vem contar a vida para os egressos que vêm falar com os novos alunos. É bem legal isso, né? Eles falando da história de sucesso. Sim. E falta, né? Como eu falei, como as profissões não são tão procuradas e a gente está num ritmo de desenvolvimento de pleno emprego, falta engenheiro, né? Ou você importa ou você pega o que está aqui ambientado e paga muito bem para reter. Né? A gente tem vou dar um exemplo, né? Um aluno que está formando em engenharia elétrica agora, cola grau agora, ele já está atuando numa empresa em Cuiabá, do ramo há 1 ano e alguma coisa. Ele já está viajando muito pro Nordeste, pro Sudeste, fazendo as implementações que essa empresa determina fazer. Sim. Então, veja, a empresa é uma empresa grande, tem vários profissionais lá dentro, mas é esse nosso aluno que está indo fazer essas viagens. Quanto será que ele está ganhando? Não é engenheiro ainda. Né? Se dentro da empresa, de um monte de funcionários especializados, é uma empresa específica do ramo, eu tenho nosso aluno, ainda aluno, que vai ser engenheiro, viajando para fazer essas instalações, então a gente entende quanto que é um profissional desse vale. Na engenharia elétrica, por exemplo, nós temos 2 profissionais, 2 egressos nossos que estão na Siemens. Siemens é a empresa alemã que é a maior do mundo nessa área, na fabricação de transformadores, né? Turbinas. Essas turbinas você vê em hidrelétrica, Siemens que faz. Né? E eles estão trabalhando lá, egresso nosso, aí de Mato Grosso, está lá no interior de São Paulo, lá nas fábricas. Mega obras, a gente tem usinas solares, por exemplo, agora, né, de painéis fotovoltaicos, vários profissionais nossos atuando nesse nicho, por exemplo, né? Às vezes até o próprio professor, né? Nós temos vários professores que estão no mercado, vê o aluno bom, já olha, vem aqui trabalhar comigo aqui. Tem aluno na Energisa, tem aluno em Trael e outras grandes aqui de Mato Grosso que fazem toda a diferença nessa área da engenharia elétrica. E uma coisa interessante que a gente tem orgulho do profissional que a gente forma, né? Eu participei de um evento recentemente, um evento a nível nacional aqui que aconteceu aqui em Cuiabá, e foi uma surpresa muito gratificante eu encontrar lá diversos ex-alunos, hoje engenheiros, dando palestra, bem-sucedidos, de outros estados, inclusive, foram para outros estados pelas oportunidades de emprego que remuneram acima do normal, né? Então, assim, isso querendo ou não, traz um orgulho para a gente, do que a gente forma. O Leandro, o perfil de engenheiro, né, seja engenheiro civil ou engenheiro eletricista, ele tem mudado bastante ao longo do tempo aí, né? Nos últimos anos, principalmente. E nesse cenário atual, qual que é o conjunto de competências, de habilidades que o mercado espera desses profissionais? O profissional, ele tecnicamente, a gente forma ele bem tecnicamente, forma ele também com o que a gente chama de soft skills, né? O que é isso? Então, além da parte técnica ali, eu estudei bastante, consigo resolver problemas complexos, né? Consigo ter pensamento crítico para resolver problemas, consigo achar soluções, né? Na adversidade que a gente encontra no mercado. Então, além dessa característica técnica, né? Da tecnicidade que ele aprendeu, a gente também desenvolve as soft skills. O que é isso? São habilidades comportamentais que ele precisa ter dentro da empresa. Então, ele precisa saber trabalhar em equipe, né? Um engenheiro ele vai gerir equipes. Ele precisa saber como gerir essas equipes. Ele precisa saber receber feedback para ser um bom líder, né? Saber receber crítica para se autopromover, se autodesenvolver, né? Ele precisa estar buscando sempre receber feedback ou da empresa que trabalha, ou do gestor imediato a ele, e assim por diante, né? Então, a gente tem disciplinas que trabalham isso especificamente dentro do curso. Por exemplo, o nome de uma disciplina chama competências socioemocionais, que ele aprende ali nessa disciplina a desenvolver essas soft skills, né? Competências tecnológicas, né? Hoje não dá para você falar de um engenheiro que não tenha habilidades com inteligência
artificial, Até dá pra fazer com as novas tecnologias. tudo no lápis e na tecnologias prancheta, emergentes, né? A prancheta mudou, né? A prancheta mudou. É. Hoje não, Tem hoje não tem como mais a gente Sim. escapar dessa Uhum. revolução tecnológica. Eu vou dar um exemplo. A gente hoje tem... É normal para a área da engenharia o CAD, né? Sim. Mexer com CAD. Hoje a gente tem o BIM, que é o Ultra Uhum. Mega Power Blaster CAD 2.0, né? Sim. Fazendo uma brincadeira aqui. Uhum. Porque é normal, a gente já vê, aí, até em obras públicas, a gente vê uma obra lá com uma parte pronta e demolindo para começar de novo. Sim. O que, Uhum. que é isso, né? Além dos erros, Sim. estou tirando aqui erro técnico, né? Além disso, é a incompatibilidade de projetos. Uhum. Eu tenho um projeto hidrossanitário, um projeto estrutural, um projeto elétrico. Eu preciso compatibilizar isso aí. Eu preciso, então, eu preciso ter um controle de qualidade sobre isso, né? Então, o BIM, por exemplo, vem em função disso, né? Uma tecnologia nova, igual eu dei o exemplo da Agro antes, que é uma super colheitadeira. Eu preciso capacitar esse profissional para conseguir usá-la, né? Uma pergunta que surgiu aqui do Leandro, seu xará. O tempo de formação do curso, ele quer saber a relação custo-benefício, ele quer saber, na realidade, o investimento que se faz em relação a esse curso, quanto tempo levaria para a pessoa ter o retorno e quanto tempo leva a questão da formação. E ele quer saber se tem que ter registro também, como o AB, como contabilidade, esse tipo de coisa. Legal. Sobre o custo do curso, né? A gente tem as diferentes modalidades, né? Sim. Eu convido a ligar na central lá de atendimento ao estudante, 3688-6101, Sim. né? Aí tem as modalidades, Sim. tem bolsas, tem diversos tipos de bolsas, né? Tipo de financiamento, Tipo né? de financiamento, exato. A gente tem... Você tem bolsa, como é que ele começa? No PIA, que é o Programa de Inclusão Educacional, ele começa a pagar quanto? 299. Começa com 299, Sim. né? E aí, como o Leandro falou, consegue estágio, já vai ganhar uns R$ 1.500, né? Então ele já consegue pagar o preço cheio do curso. Um curso de engenharia, um bom curso de engenharia hoje está em torno de R$ 1.200, R$ 1.400, né? Você conseguiu estágio, você já está com Você está pagando o curso. Você está pagando seu investimento no curso. E no segundo semestre, eu dei esse exemplo antes, né? Os alunos do segundo semestre já conseguem E a conclusão é com 4 ou 5 anos? 5 anos. 5 anos. Elétrica também? Elétrica também. Todas as engenharias. Sim. Engenharia, você falou engenharia, um curso sério. Brasil. 5 anos 5 no anos. Brasil. Sim. Ah, eu consigo em 4, abre o olho. Não. Tem os... E falando da questão em termos de qualidade, porque o que tem de oferecimento de curso, hoje mesmo eu recebi um oferecimento, não vou falar o nome da instituição aqui, né? A gente fala quando é boa, quando é ruim, e se eu não falei o nome aqui, não deve ser grandes coisas, sempre fala aqui Univag, né? Que está oferecendo uns cursos, eu olhei o valor do preço e a modalidade, a forma que era feito o curso, né? É de assustar. É algo assim que está muito claro. Se você precisa de um diploma, eu vou arrumar um diploma para você a qualquer custo, né? Não vou transformar você num profissional, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Alguém que está procurando o curso agora e normalmente, olha, vi Univag, gostei muito, mas eu vou consultar outras. Quais seriam os critérios que essas pessoas devem tomar cuidado? Então, eu acho que primeira coisa você tem que entender que temos hoje várias modalidades educacionais. Sim. Então, por exemplo, no Univag nós temos o curso que acontece presencial e eu tenho o curso digital. Engenharia digital, sim, engenharia digital. Com a parte teórica sendo feita toda pela plataforma digital, com alguma interação com o professor, e a parte prática acontecendo no campus. Então, a carga horária prática, João, de um curso digital no Univag é a mesma do curso presencial. Sim. E com isso, o que você acontece? Você dá muito mais flexibilidade. A pessoa precisa se organizar, mas ela consegue ter flexibilidade para compatibilizar o horário. Né? Então, às vezes a pessoa consegue um emprego, não consigo fazer engenharia porque vai conflitar com o meu horário de trabalho. Num curso digital, isso você já não tem. Na realidade, o curso digital oferece conveniência. Mas eu ouvi falar que um curso EAD é pior. Curso ruim, minha gente, independe de modalidade. Tem curso presencial muito bom, né? No Univag a gente tem tranquilidade e segurança de falar que nós oferecemos curso de excelência. Agora, tem instituição por aí que oferece curso a R$100, né? Eu não garanto a qualidade. E mesma coisa no digital. A gente faz um curso... Imagina o seguinte, o Univag chegou numa posição de estar entre os 9% das melhores instituições do país.
Ele não vai colocar isso a perder oferecendo qualquer coisa, né? Então, o que a gente faz? A gente oferece um EAD, um curso digital com muita qualidade, com carga horária prática, né? Você tem que abrir o olho com isso, porque, é mais barato, mas você vai chegar lá, vai ter um diploma e vai ficar com diploma e muitas vezes sem inserção profissional. Estou falando isso como uma utilidade pública, né? Porque acontece em vários casos o estudante formado com diploma dessa que custou 199, depois ingressar no Univag para fazer o curso de novo. E, pasme, ele vira para a gente e fala assim, não quero eliminar nenhuma disciplina, porque eu quero aprender dessa vez, né? Então, assim, é muito sério. Né? É sério. Futuro é investimento de vida. É um investimento, não é investimento financeiro, é um investimento no futuro. Sim. Seu futuro, o futuro do seu ente mais querido, do seu filho, né? Então, eu posso falar pelo Univag, seja no formato digital ou no formato presencial, a gente faz com muita qualidade para a pessoa, e a gente vê isso não só nas notas do MEC, mas também na inserção profissional, na satisfação dos nossos egressos, né? Nós temos pesquisas que mostram aí nos últimos 5 anos, mais de 85% dos egressos satisfeitos e muito satisfeitos com a inserção profissional e com a qualidade da formação que tiveram, né? Mas para falar de qualidade de formação, eu acho que o Leandro pode nos falar melhor, né? Leandro, quais os diferenciais do curso, né? Sim. Acho que é legal. O que a Univag oferece diferencial? Eu queria que você falasse um pouco da questão do laboratório, de estágio, dessas questões que interessa muito. Legal, corpo docente. Isso. Eu vou começar pelo corpo docente, por exemplo. A gente tem professores muito gabaritados, estou falando de mestrado, doutorado, né, que são atuantes no mercado de trabalho. Então, além da questão técnica de formação dele, a gente tem a questão profissional, né, dele sempre estar atuando, sempre estar se renovando. Ele traz essa riqueza para dentro da sala de aula, né? Sobre infraestrutura, a gente tem um enorme complexo de laboratórios, o maior complexo do Centro-Oeste, de laboratórios da área, né? Então, a grade curricular, ela conta ali com muita aula prática, muita visita técnica, metodologias de ensino, a gente chama de metodologias ativas, que é focado no learn by doing, né? O aprender fazendo, colocar a mão na massa ali para aprender fazendo. E a gente passa o tempo todo desenvolvendo isso no aluno. Por exemplo, com projetos integradores, né? Projetos extensionistas integradores. Ele começa no primeiro semestre, projeto integrador, até o 8º semestre, depois culmina com TCC, né? Trabalho de conclusão de curso 1 e 2. Então, veja, do primeiro semestre ao 8º semestre, ele vira nessas disciplinas, ele é protagonista. Então, fora o exemplo que eu dei lá dos alunos do primeiro semestre, que lá na matemática estão aprendendo a fazer um teodolito, na prática, né? Que isso é uma metodologia ativa dentro da disciplina. Eu tenho uma disciplina baseada em projeto desde o primeiro semestre. Então ele aprende ali os desafios, né? De fazer um protótipo, de aprender a ler um projeto, de aprender a fazer um croquis, de aprender a divulgar o resultado dele, de aprender a trabalhar em grupo para fazer os companheiros também fazerem as entregas, né? Então a gente acompanha isso ao longo do semestre. Para dar exemplo, né, para ficar fácil de dar um exemplo, o engenheiro eletricista, por exemplo, um dos projetos integradores, é ele ir numa subestação, identificar a subestação, possíveis melhorias, fazer um diagnóstico e possíveis melhorias. A gente teve, por exemplo, um grupo de alunos que escolheu o aeroporto. Então ele vai lá, pega o projeto, desenvolve o projeto, desenha aquele projeto daquela subestação, então esboça ali, né, os dados técnicos daquilo e propõe melhoria. Na engenharia civil, por exemplo, a mesma coisa, né, fazer diagnóstico de construções. Recentemente a gente visitou uma grande escola da região aqui de Cuiabá e fizemos o levantamento estrutural, hidrossanitário e elétrico da escola e propomos melhorias e benfeitorias. Situações reais, né, que ele vivencia. A vida real, né? Todos os nossos projetos são desafios reais que ele precisa dar conta de solucionar, de apresentar soluções, né? Mas eu acho que aí, ainda além dos projetos, tem uma coisa que eu acho um grande diferencial do curso, que é o trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão nas engenharias, ele faz um projeto de engenharia completo, real, em que, por exemplo, o aluno da engenharia civil, desde a escolha do terreno, toda a parte legal,
Ele tem que fazer o projeto Levantamento completo. do solo. Levantamento, projeto construtivo, projeto sanitário, elétrico. É como se ele entrega. Você contratou um engenheiro Sim. e ele elabora todos os projetos e te entrega. Está aqui, para a gente construir a obra. Primeira Então, coisa que a banca analisa é se Sim. é executável, para Sim. você ter ideia. Realmente é executável, isso é real. Então, eles vão lá com plantas, por exemplo, uma das coisas que ele entrega são os vetores de esforço da estrutura, Sim. para você ter ideia, né? Uhum. Então, assim, é realmente projeto real. Seja de uma escola, seja de um condomínio, seja de um prédio de 2, 3 andares, Sim. e assim, uma galeria comercial, né? E por que, assim, que é legal? Porque tudo que ele aprendeu no curso, ele é Vai desafiado ter em que aplicar. colocar em prática Sim. ali no último momento do projeto Sim. de conclusão. Então ele sai realmente preparado. Sim. 15 horas e 57 minutos. Leandro, estamos chegando ao final. Para quem ficou interessado, eu queria que você desse a última mensagem. Quem está interessado em fazer a engenharia civil, quem está interessado em fazer a engenharia elétrica, qual que seria o último conselho, o primeiro conselho e o último para ele? Eu sei que um deles é ir para o Univag, mas como que você faria isso? A graduação é uma coisa que muda a vida da gente, né? A gente salta de patamar, a gente ganha mais, a gente está aberto ao mercado. Sim. Então, querendo ou não, isso é um desafio a gente ser perseverante, né? Ter persistência nesse trajeto. São 5 anos, mas que vale a pena. Você vai colher o resultado dessa sua escolha para sempre. Sim. Você vai colher o resultado dessa escolha para sempre. Então, eu aconselho a sair da zona de conforto e fazer um curso de qualidade, porque isso, eu não tenho exemplos ruins na engenharia. A gente chama os nossos egressos para dar palestra, a gente chama eles para participar das bancas e é só sucesso. Sim. Só sucesso. E quem quer fazer ainda tem como entrar lá no Univag, Flávio? Opa, vestibular aberto, João. Sim. E assim, se prestar e se matricular ainda nesse final do Sim. ano, consegue garantir para a matrícula, com todos os benefícios e descontos, o preço de 2024 na parcela de matrícula, maravilha. né, sem a correção para 25. Então a hora de se inscrever é agora, nessa semana aí até o dia 30, se matricular para ainda começar a mudar o futuro e ganhar um benefício, né? O mote do nosso vestibular esse ano é estuda que a vida muda, e é por aí, né? Que maravilha. 15 horas e 59 minutos, está na hora de a gente ir embora, Washington?